Boa noite, Marcos Rosa, paz do Senhor, Gilvaneide, eu acho, a paz de Deus, a paz do Senhor a todos, Maria Lúcia, Nancy, a paz de Deus. Sempre dando glória, irmãos, dê glória, porque você está enaltecendo e engrandecendo o nome de Deus, aquele que teve misericórdia e nos deu a vida para viver mais um dia, para viver mais um tempo. Às vezes, irmã Jacira, paz de Deus, seja bem-vinda. Às vezes as coisas estão tão difíceis, irmã, não dá para dar glória, irmãos, mesmo estando difícil. Se você está aqui, está de pé, é porque o Senhor está ali, Ele está trabalhando. Igor, a paz do Senhor. E às vezes, irmãos, a gente deixa se cegar pelaquilo que a gente está vivendo e esquece de olhar o tamanho do Deus que a gente tem ao nosso favor. Um Deus que, se a gente clamar, se a gente pedir, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos traz resposta, Ele te abençoa. Rosa Pereira, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos, mágico, a paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, confie. Não deixe de olhar para o Senhor, mesmo em momentos difíceis, porque só Ele, irmãos, pode nos socorrer em momentos difíceis. Ninguém, Joelson, a paz do Senhor, ninguém além de Deus pode nos ajudar nos momentos difíceis. Porque se o Senhor, irmãos, Ele é tão poderoso, Ele é tão grande, você acreditar que Ele pode lhe ajudar, Ele pode sim depois mover alguém aqui nessa terra para lhe abençoar, mas primeiro peça a Ele, porque Ele é o teu socorro. Ele é aquele que te socorre nos momentos difíceis. Deus é Deus, tá bom, irmãos? Então vamos agradecer, vamos louvar. Joelson, seja bem-vindo, viu? A paz de Deus. Isabel, a paz do Senhor. Então vamos agradecer. Sempre a gente começa as lives aqui agradecendo ao Senhor e dando glória a Ele, porque verdadeiramente Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Pegue a paz de Deus, Deus abençoe a todos. Boa noite, quase um bom dia a todos. Ana Domeles, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Os novos aqui, de segunda a sexta, a partir das 11h55, estamos aqui para orarmos juntos, para louvarmos e agradecermos ao Senhor, bendizer o nome do nosso Deus e aprender e nos fortalecer na palavra de Deus. Aqui não falamos de placas religiosas, títulos, sabe? Aqui nós somos todos filhos e filhas do Senhor, querendo chegar naquela portinha que é estreita, querendo passar por ela, para se assentar na mesa, no banquete que Cristo e o nosso Deus preparou para todos nós, para aqueles que creem, para aqueles morenos, a paz de Deus, aqueles que verdadeiramente querem se firmar no Senhor. Então aqui é para se fortalecer dentro da palavra, aprender, compartilhar, profetizar a palavra de Deus aqui, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Por isso que eu não falo de placas religiosas, aqueles que são novos aqui. Não fico aqui, irmã, mas o que a irmã é? Pastora, missionária, apóstola? Irmão, para Deus pouco importa. E eu não gosto desses títulos. Eu só me vejo como uma filha e filha de Deus, uma irmã de vocês. Somos todos iguais, irmãos. Aqui não tem maior nem menor. Nós somos todos iguais. Ninguém que aprendeu vai deixar de continuar aprendendo, porque viver Cristo é uma escola, até o dia da nossa partida ou até a volta dele. Então a gente não pode se achar melhor nem maior do que ninguém. Tá, irmãos? A gente só tem que falar a verdade, que é a palavra dele. O resto, irmãos, pouco importa. Título não vai te salvar, placa religiosa não salva, nada disso vai nos salvar. O que vai nos salvar é a gente permanecer na presença de Deus, crer na palavra dele, levar as boas novas de Deus através da palavra para as pessoas e mais nada. Fabiana Lucas, e permanecer, continuar crendo, continuar acreditando, continuar confiando e vivendo de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Dona Ju, a paz de Deus seja bem-vindo. Robert, a paz do Senhor. Então hoje, irmãos, nós vamos aqui, eu vou ler aqui 1 Ezequiel, tá? Capítulo 18, do versículo 30 ao 32, mas a nossa palavra é lá em João 8, tá? Mas primeiro eu vou ler aqui para vocês entenderem, porque uma palavra tem muito a ver do que o Senhor me revelou no dia de hoje e precisa ser falado. Não se pode se deixar assim, sabe, irmãos, parar com esse negócio de ficar com se melindrando para falar o que Deus tem para dizer. A gente tem que falar o que tem que ser falado, não importa
o que seja, se Deus está mandando, a gente tem que falar, tá bom? Irmã Márcia, paz de Deus, seja bem-vinda. Joshua, paz do Senhor. Eliane Galvão, paz de Deus. Então nós vamos ler aqui no início, tá? Ezequiel, capítulo 18, do versículo 30 ao 32. Depois eu vou lá para João 8, versículo 29, 30, 31 e 32, tá bom? Valentina, a paz de Deus. Vamos orar primeiro, irmãos, pra gente... Hoje a gente vai passear no Velho Testamento, mas vamos testificar dessa palavra lá no Novo, tá, irmãos? Porque é necessário nesse dia. Começo de semana, um mês novo que está se iniciando, a gente precisa o tempo todo estar firmado no Senhor. Maria Fernanda, como, irmã, se manter firme no Senhor através da palavra dele? A gente precisa, irmãos, aprender essa palavra. Não é a palavra de homens, não é a palavra de ninguém além da palavra de Deus, porque é nela que a gente se encontra, é nela que a gente tem um encontro com Deus, é nela que a gente aprende o que devemos fazer, o que não devemos fazer, aquilo que a gente tem que ser e aquilo que a gente não tem que ser. Tá bom, irmãos? Então, em nome de Jesus, hoje vamos aí passear no Novo Testamento, no Velho Testamento primeiro, depois vamos no Novo, tá? Ezequiel, capítulo 18, do versículo 30 ao 32. Nós vamos começar lendo aqui. Nós vamos orar primeiro, tá? Clóvis Soares, a paz de Deus, sejam todos bem-vindos. Se assim você tiver fé e desejar, deixa aí um copo com água, uma garrafinha com água, tá com dor, tá precisando que alguém da sua família seja liberto, tá precisando alguém que está enfermo na tua casa, na tua família, irmãos, ore. Você, irmãos, o Senhor entrega poder a todo aquele que crê, eu e você, se a gente crer, se a gente pedir, se a gente orar, o Senhor envia poder. Então, que em nome de Jesus, se você tiver fé para isso, coloque aí, coloque diante do Senhor também. Está precisando de uma porta de emprego, está precisando de causa na justiça, coloque, irmãos, aquilo que você precisa de Deus agora, já no início da live. Comece em espírito orando, colocando diante de Deus a tua causa, para que dos céus ele ouça e derrame bênção, derrame a resposta para ti. Tá bom, irmãos? Então nós vamos orar. Ezequiel, Joshua, a paz do Senhor. Ezequiel, capítulo 18, do versículo 30 ao 32, é o nosso início da nossa palavra de hoje, tá bom? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eu louvo ao Senhor e agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Mais uma semana que está se iniciando, mais um dia que se findou e um outro que está se iniciando. E nós estamos aqui. Escolhemos o melhor lugar de se estar, buscando ao Senhor nas primeiras horas de cada dia, para agradecer pelo dia que passou, mas para agradecer também pelo dia que se inicia, pela tua misericórdia, pela tua bondade, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia tem durado nas nossas vidas, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nem mesmo levantar nós teríamos levantado. Então nós só temos a agradecer. Obrigado por guardar nossa casa, nossa família. Obrigado por ajudar-nos a vencer o gigante do dia que passou. E obrigado, porque eu creio que o Senhor nos ajudará a vencer o gigante desse dia também. Meu Deus e meu Pai, ajude-nos que a gente venha entender que o passado já foi, o futuro a ti pertence, então precisamos viver o hoje que foi preparado por ti com excelência, o hoje que foi preparado para nós vivermos a tua vontade, que é a perfeita e a melhor. Meu Deus e meu Pai, ajuda com que aqueles que estão cegos tenham seus olhos desvendados, tenham o olhar espiritual aberto para entender as coisas que vêm de Ti. Meu Deus e meu Pai, que nós venhamos a não seguir muitas coisas que estão longe de Ti, que nós venhamos manter os nossos passos, as nossas marchas em direção ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado pelo final de semana que passou, onde o Senhor guardou cada irmão e irmã, cada filho e filha do Senhor que está aqui, dentro da nossa nação, fora da nossa nação, onde houver um ser vivente. Obrigado, meu Deus, porque se passou mais um dia, passou um final de semana, foi pela tua misericórdia e nós agradecemos. Obrigado por cada vida, Pai, que está no caderno de oração. Coloco diante de Ti, meu Deus, a vida do Alisson Silva de Lima. Em nome de Jesus, eu não o conheço, mas o Senhor conhece o levantar e o deitar do teu filho. Tu sabes as necessidades do que ele precisa neste momento. O Senhor é aquele que visita os teus filhos por amor a outros que pediram. O irmão Abel que pediu em nome do Alisson.
Pai, em nome de Jesus, visita o Alisson onde quer que ele esteja agora. Coloca os teus anjos ao redor como muralhas de fogo, Senhor, para ajudar, para libertar, para curar, para transformar a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Sabemos, Pai, que tem vidas aí que estão passando por lutas e dificuldades que só o Senhor pode livrar. Desde já, Pai, nós aqui em unidade, em concordância, eu e minhas irmãs, cada irmão que está aqui, estamos intercedendo pela vida do Alisson. Que em nome do Senhor, o poder do Senhor seja derramado sobre a vida dele. Quer seja para curar, para libertar, para abrir portas, mas principalmente para salvar. Meu Deus e meu Pai, obrigado, porque é na autoridade do nome de Jesus Cristo que nós profetizamos. A mão do Senhor sobre a vida do Alisson, ali para curar, para libertar, para transformar, mas principalmente para salvar. Abençoa ele também, Pai, em nome de Jesus. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos, porque em nome de Cristo nós cremos que assim está sendo feito para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor também e agradeço, Pai, coloco diante de Ti a vida do irmão, da irmã Ju. Pai, em nome do Senhor, está ali sendo acometido por uma enfermidade que o Senhor sabe que não é fácil. Muitos estão passando pelo câncer. Mas o Senhor é um Deus que transforma, que muda, que aonde o inimigo, o mal ou qualquer pessoa fale assim, use a boca para dizer não tem mais jeito, mas o único que pode dizer que não tem mais jeito é o Senhor. O ponto final quem dá é o Senhor. Pai amado, se nós esmurecemos, se nós deixamos o olhar humano olhar, a gente perde a fé. Mas é pela fé que nós oramos pela vida do irmão da irmã Ju, onde muitos já desenganaram, mas o Senhor é Deus e o Senhor pode trazer vida onde está morto. Meu Deus e meu Pai, quantas vidas o Senhor deu a cura. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer. Então colocamos a vida do irmão da irmã Ju, que eu não sei o nome, mas o Senhor conhece. O nome, o levantar, o deitar. Coloca os teus anjos ali ao redor daquele leito de hospital. Levando ali, Pai, a tua vontade. Levando ali, Pai, o teu milagre em nome de Jesus. Porque é assim que nós cremos. Que a autoridade do nome de Jesus Cristo está operando milagre na vida dele. É para a honra e glória do Senhor que nós já louvamos pela fé, pela cura, em nome de Jesus Cristo. Assim como também eu agradeço pela cura da minha sogra, Pai, que já está melhorando também. Eu creio pela fé que logo ele estará em casa, para a honra e glória do teu santo nome. Assim como eu agradeço pela vida de cada irmão aqui, a vida do irmão Abel, da Sara, que perdeu a sua mãe há pouco tempo atrás, a vida da minha família, que o Senhor tem nos blindado e tem nos fortalecido nestes momentos de dor. O Senhor é um Deus que consola aqueles que perderam seus entes queridos. O Senhor é aquele que leva, Pai, a tua presença onde é necessário. Pai, em nome de Jesus, visita as cadeias, visita os hospitais, visita as casas de acolhimento, visita todos os lugares onde tem um ser vivente precisando de Ti. Nós louvamos e agradecemos e profetizamos que assim está sendo feito, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Deus amado, eu só tenho a agradecer. Obrigado. Obrigado, muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Obrigado pelos teus anjos que já se fazem presente aqui. Obrigado pelos anjos intercessores que estão intercedendo por essa live, por cada irmão e irmã que já passaram e que vão passar por aqui. Que a marca do Senhor seja ali, colocado na vida de cada um, para que eles sintam fome e desejo de ouvir o Senhor falar, de conhecer quem é o Senhor através dessas escrituras. Que em nome de Jesus nós se fortalecemos, Pai, a cada dia. Que o Senhor possa nos fortalecer, na verdade, a cada dia, dentro da Tua palavra. Para que quando os dias maus vierem, a gente se permanecer de pé. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. A partir de agora eu diminuo para que Tu cresça. Que a Tua vontade seja a minha vontade. Que aquilo que vai ser falado aqui seja aquilo do jeito que o Senhor assim me revelou. Que eu não fale além e nem a menos, mas fale o que o Senhor mandou, porque a palavra do Senhor não vai voltar vazia, ela vai cumprir aquilo que o Senhor determinou. Desde já louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Irmã Rosa, paz de Deus, irmã Márcia, irmã Prisciela, paz de Deus a todos que chegaram enquanto eu estava orando. E nós vamos ler aqui Ezequiel, tá, irmãos? Vamos começar. Maria Cileide, a paz de Deus. Ezequiel, capítulo 18, do versículo 30 ao 32, mas antes de eu ler aqui, para vocês entenderem, irmãos, hoje pela tarde, né, eu assisto
o culto de uma irmã, sempre assim, começa às 8 horas da noite. E hoje a palavra que ela vinha trazer, ela falou: o Senhor me mostrou você querendo desistir. Na hora que eu vi o título, irmãos, eu falei: olha, eu vou deixar para assistir mais tarde, porque não é o que eu estou passando, né? Mas é precioso a palavra de Deus, então eu sempre faço isso, eu assisto quando eu termino aqui a live. Mas aí eu não sei a que cargas d'água, irmãos, eu comecei a ouvir. Falei: não, vou assistir um pouco até dar a hora, né? Que eu tinha que esquentar a janta. Eu falei: até eu esquentar a janta eu vou escutando. E ela foi falando que Deus tinha mostrado que por conta das lutas, por conta do chamado, ela estava vendo e o Senhor tinha falado que uma irmã estava querendo desistir. Deus abençoe, viu, irmã Márcia? Obrigada. Querendo desistir. E eu fiquei ali ouvindo, mas eu falei: olha, realmente ela foi falando, eu estava dando glória. Mas não era o que eu estava vivendo naquele momento. Eu vim, esquentei a comida, fiz minhas coisas. E depois subi, só que como eu assisto depois, porque é muito longa a live dela, eu deixei para assistir mais tarde. E eu, passeando pela internet, procurando alguma coisa, eu vi uma irmã pregando João 8, que eu vou ler aqui, tá, irmão? Porque foi uma coisa que o Senhor me chamou a atenção, e a gente sabe quando é Deus que está falando e quando Ele quer que a gente fale. Porque você sente um calor, um fogo dentro de você, que se você não falar, parece que você vai explodir. E eu falei: não, Senhor, eu já entendi qual é a palavra, que depois eu vou falar. E nisso eu continuei passando. E tem uma pessoa influencer aí, quem viu, né, irmãos? Quem tá sabendo aí do show dessa moça que teve no sábado aí, que, irmãos, eu não assisti, mas hoje eu tava vendo algumas coisas, algumas pessoas, né, chegou pra mim. Eu vendo, irmãos, eu não consegui ver aquilo. E não é porque eu sou puritana, é porque eu sou religiosa. É porque verdadeiramente, irmãos, quem é de Deus não podia estar com o pé ali dentro. Não é julgando quem foi, porque quem foi fez a escolha de estar lá. A gente não pode ir além do livre-arbítrio das pessoas. Também não podemos condenar. Quem condena é Deus. Mas eu sou Eli Santos, a paz de Deus. Eu, irmãos, assistindo o pedacinho que chegou a mim, eu não consegui ver. E não é porque eu sou santa, não. É porque não tem como, irmãos, uma coisa daquela ter gente de Deus que for assistir aquilo ali e ficou no show daquele. E depois, hoje, veio porque foi chuvas de crítica em cima, tentar justificar o que não tem como justificar. Irmã Keila, paz de Deus, seja bem-vinda, viu, irmã? Bom dia. Então, irmãos, eu fiquei tão triste, e eu vendo alguns justificando porque estava lá, ou porque era novo convertido, faz 3 meses, e que ninguém é Deus para condenar, era tanta justificativa, e aquilo me entristeceu, irmãos. Não foi porque as pessoas estavam lá, porque cada um que teve ali, que diz que é cristão, cristão não, eles falam evangélico, e evangélicos, irmãos, não é ser cristão, não é ser discípulo de Deus. Depois eu vou explicar direito lá em João para vocês. Então eles ficam naquela, Mateus, a paz do Senhor, sei lá, irmão, se enganando. Eu não sei como é que está o ensinamento dessas pessoas. Olha, pela minha mãezinha, está no hospital. Vou estar orando, tá, irmã Keila? A irmã coloca o nome dela aqui para mim pôr aqui, para mim não esquecer, tá bom? Então, irmãos, eu fiquei muito triste, mas não foi sabe? Eu fiquei triste mesmo. E aquilo que eu tinha visto, Mônica Andrade. Só espera um pouquinho, tá, irmãos? Deixa eu só anotar aqui, porque senão eu esqueço. Mônica Andrade Soares. Vou estar orando, tá, irmã Keila? Então, irmãos, eu fiquei triste porque eu falei assim: que evangelho que está sendo pregado para essas vidas, para eles dizerem que estão convertidos e ter ido num lugar daquele. Eu fiquei triste, aí eu fui lembrar, o Senhor me mostrou a mensagem da irmã que eu falei que assisti um pedaço e assisti depois. Então eu fiquei muito assim, irmãos, não é, irmã, isso aí me entristeceu muito. E eu falei assim: Senhor, sabe, aí eu fui lembrar da pregação da irmã, e eu falei: Senhor, porque aquilo, irmão, me abateu. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Falei, sabe, me veio aquele sentimento, sabe, parecendo de uma desistência, mas não foi, irmão, porque eu falei:
Como é que a gente fala para essas pessoas? Porque muitos irmãos também estão errados, irmãos, de ir lá no perfil da pessoa falar que vai para o inferno. Não é você julgar a pessoa, é você ensinar. Rodrigo, a paz de Deus, seja bem-vindo. É você pegar ali as passagens dentro da Bíblia e falar, olha, irmão, eu sei que você é novo convertido, eu não sei quem está lhe ensinando, mas a palavra de Deus diz isso, isso e isso. E não tinha como, não tem como uma pessoa dizer que é de Deus e estar no lugar daquele. Então não é você condenar, porque ali eu vi muita coisa, irmãos. Pessoa, que eu tenho gente evangélico que não é cristão, tá? Evangélico, que é religião evangélica, julgando e pesando a mão. Irmãos, não é assim. Realmente é novo convertido, faz 3 meses que se converteu. Mas você tem que ensinar a palavra. Se os dele, que são quem a liderança dele não ensina, aqueles que viram que estava errado, em vez de ir lá crucificar, não fala, olha, a palavra de Deus diz isso aqui. Meu irmão, você diz que é convertido, mas então busque mais da palavra. Então é você ensinar, mas a gente vê totalmente todos os lados errados. Um que não reconhece que verdadeiramente aquilo ali não era lugar de estar. Outros que dizem que são os líderes dessas pessoas que não ensinam. Antigamente, irmãos, para se batizar tinha um estudo. Eu não sei se tem gente aqui dessa época. Eu era novinha, mas para mim se batizar com 7 anos, teve que ter uma escola de estudo, para a gente ter certeza se era aquilo que a gente estava querendo, mostrando o caminho, o início do caminho do que é servir a Deus, para a gente escolher. Esse povo não, quando vê o dinheiro, já bota debaixo dentro das águas e batiza e está tudo bem. E aí a pessoa, eu me converti, eu aceitei a Cristo. Irmãos, não é só aceitar a Cristo, é ser discípulo dele, porque senão a verdade não te liberta. Nós vamos estudar isso daqui a pouco. Eu fiquei triste, irmãos, que eu falei, Senhor, como é que a gente fura essa bolha? Como é que a gente fura como é que a gente rompe essa barreira desse evangelho que está sendo pregado aí, para pelo menos levar a palavra verdadeira para esses irmãos, porque eu fiquei com dó do rapaz. Apesar que ele fez a escolha de estar lá, no mínimo, irmãos, teve gente que passou mal. Teve desses artistas aí, que eu vi nas notícias no UOL, falando que teve gente que passou mal. Artista famoso, passou mal lá. Então quer dizer que você, sendo cristão, o que aconteceu? E eu questionando a Deus, irmãos, eu sou aberto e sou sincero com vocês. Eu falei, Senhor, mas como que a pessoa não viu? Aí sabe o que Deus me falou? Falou assim, minha filha, vá procurar onde ele congrega. A mesma escuridão é uma igreja, irmãos, que é tudo no escuro. É fumaça para cima, é LED para tudo quanto é lado, é a luz só em cima do pastorzinho lá que está pregando, é um pula-pula, um oba-oba. Aí como é que ele vai achar a diferença? É a mesma coisa que ele vê onde ele serve. Por que ele ia ver diferença ali? Para ele é no teatro. Para essas vidas, irmãos, para esses evangelhos que foram ali, que diz que não tem nada demais, é a mesma coisa, não tem diferença, eles não viram diferença. Porque eles congregam num lugar que é daquele jeito, aquela escuridão toda, aquele povo todo gritando, e muito pouco se ensina a palavra. Então não houve diferença, foi isso que Deus e foi aí que eu me consolei, que eu juntei com o que a irmã estava pregando. Eu falei, pai, verdadeiramente é desse jeito. Mas eu não estou aqui para desistir. Nos encaminha, nos dê revelação para romper esse tipo de evangelho e chegar a vidas, irmãos. Não é, estou dando exemplo aqui porque foi falado aí nas redes sociais aí sobre esse caso desse rapaz, da esposa, que se converteram há pouco tempo. Mas eu estou dizendo a todos, porque não é só ele. Ele é o famoso que viram lá. E quantos outros que não eram famosos estavam lá? E aceitaram aquilo que foi aberto ali. Nosso país, irmão, já não está bom. Desde as outras. Porque teve outros. Teve mais 2 que houve antes desse aí, dessa moça que veio agora. Então, irmãos, a gente... mas isso aí é teoria da conspiração, isso aí é religiosidade. Não, irmãos, no mínimo, se você conhece a palavra, irmã Givanete, a paz de Deus, seja bem-vinda, bom dia. Se você conhece um pouco da palavra, você vai ver, irmãos, que aquilo não é normal.
Teve um rapaz, irmãos, que Anitta, paz do Senhor, seja bem-vindo, que deu um testemunho, deu uma entrevista para o rapaz falando que vendeu o terreno que a mãe dele tinha dado para ele como herança. Falou assim, olha filho, eu vou passar para o teu nome este terreno, para que se alguma coisa acontecer, fique contigo. Ele vendeu, irmãos, de um dia para a noite ele conseguiu vender para ir para esse show aí. Uma coisa que era para ele guardar, para o futuro dele. E outra, quantas, irmãos, para você ver como é coisa do inferno, porque quantas pessoas estão vendendo suas casas e até hoje não conseguem vender. O rapaz colocou o anúncio no dia, no mesmo, na madrugada foi vendido. E ele pegou o ingresso, pegou a passagem e foi para o Rio de Janeiro para ir para a festa dessa moça, dessa pessoa aí. Então, em nome de Jesus, irmãos, tem algo, sabe? Então, tem coisas que a gente está vendo. Não é religiosidade, não. Não é quer ser religioso, não é quer ser santo, não. É o mínimo. Então, se o povo não enxergou, se as pessoas não estão enxergando, estão cego mesmo. E a gente tem que orar. Então, eu senti assim uma tristeza. Mas aí depois Deus foi falando, filha, mas a culpa não é de ninguém. Continue orando, mas não tinha como ver. Estão no mesmo ensinamento, porque é um lugar onde tudo é escuro, parece um show, parece um evento. Como é que ele vai ver diferença indo para um evento mesmo? Não vê. Então, irmãos, olha só Deus. Então nós vamos ler aqui Ezequiel, capítulo 18, do versículo 30 ao 32, que diz assim: portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus: convertei-vos, desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos será de tropeço. Lançai de perto de vós as vossas transgressões, com o que transgredistes, e criai em vós um coração novo, um espírito novo. Pois porque morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, assim diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e viverei. A palavra de Deus em Ezequiel, irmãos, está aqui entrando no contexto do que eu estava falando aqui agora. Não adianta as pessoas, irmãos, é verdade que você tem que vir para Deus como você está. E dentro da caminhada o Senhor vai te lapidando e você vai renunciando e você vai caminhando e você vai deixando a velha criatura para trás. A partir do momento que você passa pelo batismo, o velho tem que ficar para trás. Não pode, sabe, irmãos, continuar com a velha capa, a velha roupa e continuar andando e dizendo que está convertido, dizendo que é de Deus. Não dá. Tem que haver uma diferença entre quando você não era de Deus, não aceitava Cristo, e quando você aceita Cristo. Tem que haver uma diferença. E isso tudo passa pelo ensinamento, pela palavra que é pregado, pela onde você está com seus pés. Ali, aqueles que estão ali para lhe ensinar, lhe ensine o caminho da verdade. Mas a gente tem visto, irmãos, as pessoas saindo do mundo, entrando dentro do sistema evangélico e continuando no mundo, porque tem muitos lugares que é igual, não tem diferença. O mesmo funk, a mesma batida, as mesmas coisas, a mesma dança, as mesmas luzes, a mesma escuridão continua a mesma. Só troca ali onde falava do mal, do inimigo, das coisas de fora, coloca Jesus no lugar, mas a batida é a mesma, irmão. Que diferença faz? O Senhor está falando, lançai bem longe de vós as suas transgressões, aquelas que você transgrediu lá no passado. E se encha do novo, de um coração novo, de um tempo novo. Mas as pessoas, irmãos, por conta de N coisas, o sistema evangélico, os ministérios, por conta de dinheiro que entra, por conta daquele que está lá, não quer largar o que gosta para viver, mas não encontrou lugar onde aquilo que ele gosta tem lá dentro, então está tudo bem, somos convertidos. Aí quando vem um embate de Deus, fica abalado. Fica chacoalhado, não consegue permanecer, aí sai, por que não, porque isso, porque aquilo. Por quê? Porque verdadeiramente não foi convertido.
foi convencido. O que tem de gente, irmãos, dentro desses lugares que estão cheios, lotados de gente convencida, que estão servindo a Deus, convencido que aceitaram a Cristo verdadeiramente e foram libertos. Para libertar, irmãos, tem que ser discípulo, e discípulo é o quê? É seguir os passos de Cristo. Às vezes as pessoas chegam, foi como essa irmã, irmãs, eu preciso procurar uma senhora, ela estava falando ali sobre João, que nós vamos ler agora, João capítulo 8, do versículo 29 a 32. Ela estava ali explicando que evangélico é uma religião. Cristão é aquele que aceita, aquele que crê, mas não basta ser só cristão, irmãos. A gente tem que ser discípulo, para quê? Para que a liberdade do Senhor verdadeiramente chegue na gente e a gente continue caminhando. E ser discípulo é seguir os passos de Cristo. Não é ser e continuar do jeito que a gente é. Cristo era diferenciado. Onde ele chegava, não precisava, às vezes ele abria a boca, as pessoas viam diferença nele, só da chegada dele, ele em silêncio. Edmilson, paz do Senhor, irmã Edmilson, seja bem-vinda. E a gente não está vendo isso, irmãos. É um monte de gente no meio desse monte de pula-pula, dessa nova coisa, sei lá, que diz que para atrair a juventude, para atrair o povo, e estão se perdendo. Aí quando é questionado, vem com essa fala: ah, mas eu sou novo convertido. Ah, mas vocês não são Deus para me julgar. Mas, irmãos, meu irmão, minha irmã, não é a gente julgar como eu vi gente verdadeiramente julgando. Gente que não vou dizer que estava errado, mas não é daquela forma que você atrai a pessoa e para abrir o olho para a verdade. Não é falando que a pessoa vai para o inferno, que olha o que você trouxe. A gente sabe a carga que ele está levando para a casa dele, porque ele esteve ali. Ele tem 2 crianças pequenas. Mas a gente também tem que chegar lá e falar, olha, irmão, eu chamo você de irmão porque eu creio que você vai ser meu irmão e já é meu irmão em Cristo. Mas a palavra de Deus diz isso. No mínimo, meu irmão, você acredita que Cristo estaria naquele palco ali? Você acredita que Cristo estaria no meio daquela multidão assistindo aquilo ali? Ali você desmonta a pessoa, irmãos. Não precisava você xingar, ficar falando que vai morrer, que já está condenado. É você falar a palavra e falar: olha, irmão, sinto muito, eu não sei onde você está aprendendo, eu não sei o que você aprende, mas olha, a palavra de Deus diz isso. Eu vou deixar aqui o versículo. Depois você medite na palavra. Se encha do novo de Deus, que você vai ver que quando você estivesse no portão, Deus ia te impedir de entrar, você ia voltar para trás, porque você é guiado pelo Espírito Santo. Mas esse povo não, irmãos, estão fazendo tudo diferente. A palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 18, versículo 30 ao 32, fala isso, para a gente botar bem para longe de nós as transgressões e as iniquidades, aquilo que a gente fez no passado, para a gente se vestir do novo. Porque se continuar dessa forma, a iniquidade vai ser pedra de tropeço, aonde a morte chegará. O Senhor fala: vocês morrerão, Israel. Mas ele pega e no 32 ele fala: mas eu não tenho prazer na morte de ninguém. E é verdade, irmãos, ele não tem prazer. Então, se converta, para que vivereis. Então, meu irmão, a gente está vendo muita gente achando que está convertida. Não está apartando de perto o que Deus está mandando afastar. E precisa afastar. Para quê? Para que vivamos. Vivamos em o que? A minha vida, não, aquela que Cristo e que Deus planejou para mim e para você. Entendeu, irmãos? Nós vamos ler lá João agora, capítulo 8, do versículo 29 a 32, que também tem a ver com o que eu estou falando aqui. Meu irmão, não estou aqui falando porque foi uma coisa que Deus bradou muito em meu coração, me pôs um fogo, porque eu me entristeci. Eu falei: Senhor, será que... Porque eu me cobro, irmãos. Eu falo: será que eu estou fazendo pouco? Será que é desse jeito? Eu falo com Deus e o Senhor me acalentou. Ezequiel, obrigado, viu, irmão Márcio? Ezequiel, capítulo 18, versos 30 e 32, a gente leu agora há pouco. E a gente vai ler agora João, Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 29 ao 32.
Tá, irmãos? Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 29 ao 32, que a gente vai ler agora. Mas isso é para a gente entender. E aí o Senhor me revelou, falou, filha, mas são escolhas. Aqueles que se estivessem em mim, sentiriam alguma coisa, nem pensariam em ir. E se, como ele, novo convertido, o Senhor poderia permitir ali a pessoa se sentir mal, acontecer alguma coisa, o Senhor fazer de alguma forma que fosse impedido que fosse. Mas não, irmãos, eles verdadeiramente acreditam que são convertidos. Então, para eles não faz diferença, porque o show que eles vê todos os domingos, todo dia que tem culto que eles vão, é o mesmo que eles estavam vendo ali. A diferença é o cenário, porque ali estava escancarado. E dentro do lugar onde muitos estão aí, dessas paredes pretas, desse lugar tudo escuro, é um outro contexto, mas é a mesma coisa. Então eles não viram diferença, acharam que estava tudo bem. Então o Senhor me chamou a atenção e foi ali que eu comecei, sabe, irmãos? Aquela tristeza foi passando. E o Senhor falou, você vai falar isso e isso, eu te dei exemplo. E foi mesmo, porque depois ele me deu, essa irmã é uma senhorinha, ela falando sobre ser evangélico e verdadeiramente ser discípulo de Cristo. Porque as pessoas chegam, ela começa explanando dessa forma, as pessoas chegam e perguntam, olha, você é evangélico? A pessoa fala, mas e aí, como você está? Você verdadeiramente tem feito, né, e seguido os passos de Cristo? Você verdadeiramente está em Cristo? A pessoa engole grosso. Ela falou, irmãos, na hora a pessoa engole grosso, você vê que a pessoa nem ela tem certeza. Então tem que entender que evangélico é uma religião, mas ser cristão, aceitar a Cristo não é só isso, vai além, você aceita Cristo e tem que, a partir daquele momento que você aceita, ser discípulos dele. Para quê? Para que a verdade dele os liberte. Então, meu irmão, isso foi calando aquela tristeza, aquilo que eu estava vendo, que eu tinha visto e que me entristeceu. E o Senhor, através dessa irmã, falando, e eu vou ler aqui a passagem, para a gente chegar ao entendimento, porque o Senhor me sossegou, me deu um alívio. Mas um alívio, irmãos, que é um alívio que eu estou aqui passando, que a gente tem que, irmãos, orar. A gente tem que clamar a Deus para que a gente tenha, Ele dê estratégia, nos dê força para romper esse cenário que a gente está vendo aí. Dessas pregações de muitos lugares, não são todos, irmãos. Vocês sabem que eu não falo aqui numa totalidade não, porque tem gente séria. Mas tem muito lugar, irmãos, a maioria que está cheio de multidão, onde tem muita gente famosa aí, sabe, irmãos, fazendo coisas, achando que verdadeiramente estão ali convertidos ao Senhor, que aceitaram a Cristo, estão ali, sabe, convertidos, estão convencidos. Aí quando vê um chacoalho, porque aí quase deve ter sido quase cancelado, porque o povo começou a cair, a pessoa veio e tentou justificar de algumas formas, e eu não estou aqui julgando ele, porque verdadeiramente ele é mais uma vítima do evangelho que está sendo pregado aí. Mas até que ponto, eu digo assim, há uma vírgula, até que ponto ele é vítima? Porque a partir do momento que você aceita Cristo, que você começa a congregar, a buscar a Deus, você tem que ter sede e vontade de ler a palavra. Você não pode só ficar com aquilo que um homem está falando. Quando eu falo aqui, o que eu falo, irmãos? Ó, lemos Ezequiel capítulo 18, né? Do versículo 30 ao 32. Irmãos, se possível, lê o capítulo inteiro. Vamos ler aqui Evangelho de João, capítulo 8. Obrigado, irmã Márcia, Deus abençoe. Do capítulo 8, versículo 29 a 32, lê o capítulo 8 inteiro. Tem ensinamento para mim e para a tua vida. Meu irmão, a gente não pode ficar no raso para a vida inteira. O Senhor está voltando e quem estiver no raso vai ficar na beira da estrada. Nós temos que ir para o profundo, buscar no profundo, a conhecer. O que eu falo aqui? Conheça quem é Deus. Conheça quem é Jesus Cristo. E conheça quem é o Espírito Santo. Assim, irmãos, você está firmado. Você pode congregar em qualquer lugar, mas você não vai ser enganado. Quando você vê que aquilo está fora do que a palavra de Deus diz, você mesmo pega os seus pezinhos e se retira. Porque a palavra de Deus diz que se você compactuar com isso, você é amaldiçoado.
Então a gente não pode concordar, não podemos compactuar, é isso que eu estou dizendo, compactuar com o que foi, não adianta. Às vezes, se fosse para Deus, ele explicando, será que Deus ia aceitar isso? Falar, mas eu sou novo convertido, eu não sabia. Aí Deus vai pesar, será que não teve tempo de você entender que tem lugares que eu entro e tem lugares que eu não entro, e você tem que sentir. E por isso que eu digo, irmãos, essa irmã no finalzinho ela falou, o Espírito Santo, o Deus e Jesus não pode ser engessado, não pode ser guardado, como eu falo aqui há muito tempo, irmãos, o Deus guardado numa caixinha, que você só abre ela quando você precisa, ou quando o Espírito Santo tem que agir na hora que a gente quer. Não é assim, o Espírito Santo de Deus tem que agir com liberdade. E ela termina falando, o Senhor faz as coisas do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e do modo que Ele quer. Não pode ser engessado, não pode ser trancado, não pode ser uma coisa que tem gente, irmãos, que verdadeiramente acredita que manda em Deus e no Espírito Santo. Que fala na hora que eles querem, que cura na hora que eles querem, que liberta na hora que eles querem e faz as coisas na hora que eles querem. Não é assim. O nosso Deus é livre. O Espírito Santo de Deus tem que andar em liberdade livre. Cristo morreu na cruz para que nós tivéssemos liberdade, não libertinagem, irmãos, mas liberdade. Para receber as coisas de Deus com liberdade. Não é sexta-feira só que se ora por libertação, é todos os dias se alguém precisar. Então não é no dia e na hora que o homem quer, é na hora e no tempo que Deus quer. Mas a gente está vendo isso muito. Eu fiquei, irmãos, e Deus foi falando é que parecia um fogo dentro de mim. Eu falando para o meu esposo olhando para mim, eu falei, isso é Deus indignado. Se eu que sou eu, que não sou nada, não sou ninguém, sou pó. Estou também aprendendo, como todos aqui. Fiquei indignado, como é que a pessoa teve lá, irmãos, e viu tudo aquilo e não se indignou. Eu não consegui, irmãos, ver mesmo as imagens de corte que mandaram, que eu assisti. Eu não consegui, eu falei, gente, eu não acredito que essa multidão está vendo isso e está achando lindo. Teve uma música lá, irmãos, culto, parece que é um culto a Judas. A mulher cantou vestida com a bandeira do Brasil. Aí o povo, não, ai meu Deus, foi uma gritaria quando ela cantou essa música, e eu nem sabia o que era isso. Sabe, um culto a Judas, aquele que traiu Cristo. Meu irmão, ela vestida com a bandeira do Brasil. E o povo, aquela multidão de mão levantada, pulando e cantando. Então, irmão, olha, passei sábado com peso, o meu esposo está aí de prova. Irmãos, eu dormi, eu acordava, eu não conseguia acordar. Parecia que eu tinha passado a noite em claro, eu virava para um lado, não acordava. Eu abri o olho, era um peso muito grande. E eu não sabia, eu sabia que ela vinha. Mas ela já estava aqui desde terça-feira. E no dia do show, no sábado, eu nem sabia que dia que era. Porque eu não procuro, irmãos, porque não me interessa. Então, para mim, não fazia efeito. Aí depois, no domingo, que eu fui ver, que comecei a chegar, né, chega assim as notificações, e eu fui vendo alguns irmãos comentando sobre, tinha algumas imagens, eu falei, meu Deus do céu, foi isso que eu senti, era uma batalha, porque o inimigo, aquilo que foi solto lá, não vem atrás deles, vem atrás da gente, que não se dobre essas coisas. E a gente sente no corpo, a gente sente no dia, a gente sente mal, não sabe por quê. Porque é uma batalha espiritual, irmãos. Por nossas vidas, Deus coloca os anjos para lutar, para nos guardar. Então, irmãos, a gente tem que estar firme no Senhor. Colocar bem longe de nós, como Ezequiel, capítulo 18, versículo 30 e 32 está dizendo. Coloque bem para longe de vós as suas transgressões, ou até aquilo que você transgrediu no passado. Se encha do novo, de um coração novo, de uma vida nova, porque se assim não for, a sua iniquidade será pedra de tropeço, e essa pedra de tropeço vai te levar à morte, ó Israel, diz Ezequiel. Mas eu, o Senhor, não tenho prazer na morte de ninguém, antes convertai-vos a mim e vivereis. Então, meu irmão, é isso que o Senhor está buscando.
Será que esse povo não lê a palavra? Quem é que está liderando esse povo que não está lendo a palavra? Irmão, meu irmão, vamos orar para que esse povo que tem vontade, porque se aceitou Cristo é porque sentiu o toque de Deus, mas infelizmente estão nos lugares errados. Estão em lugares que estão levando eles para o abismo, em vez de trazer para perto de Deus, está levando para longe. Então, nosso dever, que sendo pequeno não, que seja 1, 2, 3 pessoas, mas orando, no tempinho que você ora pela tua casa, tua família, ore para esses. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia desses que estão cegos, estão sendo guiados por outros cegos, estão caminhando para o abismo, mas o Senhor mandou o seu Filho por amor a esses. Resgata, meu Deus, se assim puder. Resgata, Senhor, se assim for da tua vontade. Meu Deus, envia um anjo. Irmãos, é assim que a gente tem que orar. Não pode ser só para nós. O tempo está curto. A seara está madura. Mas a gente precisa orar para que as nossas orações rompa esse evangelho, esse jeito, esse modo aí, irmãos, que está levando muita gente. Está cheio, irmão, esses lugares, mas está tão longe de Deus. Deus falou, eu não estou ali. Mas não querem enxergar, e quando alguém vai abrir o olho, ainda a chama de religioso, porque eu vi também outras respostas assim, sabe, irmãos, absurdas. Não ansia a paz de Deus. Então vamos nos guardar, vamos verdadeiramente nos voltar ao Senhor, se converter verdadeiramente ao Senhor para que a gente viva. Palavra de João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29 ao 32, diz assim, Cristo dizendo, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito essas coisas, muitos crerão nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para que essa liberdade chegue a mim, a você, chegue a qualquer um que crê, que acredita, porque Cristo fala, olha, ele vira para aqueles que creram nele e diz, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerem nas minhas palavras, naquilo que eu estou deixando, naquilo que eu estou dizendo, sois verdadeiramente os meus discípulos. Está dizendo que é discípulo desse, daquele outro? Não, está dizendo que é discípulo dele. E é para você receber a liberdade que ele fala aqui. E se conhecereis a verdade vos libertará, você tem que ser discípulo. E discípulo é o quê? Aquele que segue os passos de Cristo. Se não seguir os passos de Cristo, você não é discípulo. E se você não for discípulo, você não recebe a libertação. Não vai conhecer a verdade, não vai ser liberta por ela. Tudo começa em crer, em você aceitar Cristo como seu Salvador e Senhor. Você crê que Ele é Filho de Deus, que Ele morreu na cruz por mim e por você. Depois de você crer, você tem que se tornar discípulo. Tornar discípulo como, irmã Adriana? Seguindo os passos dele. Como que você vai saber qual... Ah, irmã, mas como que a gente vai saber quais os passos de Cristo? Sabendo quem Ele é. Como Ele chegou... O que Ele fez quando esteve aqui? O que Ele conquistou para mim, para você, quando Ele partiu? E viver para a eternidade, porque Cristo não está morto, está vivo e reina do lado do Pai. O que foi? Você tem que conhecer. Aí você vai saber quais os passos dele que você tem que seguir. A gente tem mania, irmão, de ficar seguindo os passos de homens. Porque fulano é uma bênção. Porque fulano sabe, e esquece de olhar que ele é como mim e você, é pecador, tem erros, tem defeitos, como todos nós, não há perfeito nessa terra, mas temos que buscar a perfeição e a santidade no Senhor. Para quê? Para que a gente tenha acesso à verdade de Deus, para que ela nos liberte em todos os nossos caminhos, onde quer que a gente for. Mas eles engessaram as boas novas do Senhor. Eles engessaram a palavra de Deus, irmãos. Para quê? Para fazer pessoas aprisionadas no aprisco deles, não no aprisco do Senhor. Porque as ovelhas não é dele, é de Cristo. Ele é o porteiro.
Ele é o verdadeiro bom pastor. E as ovelhas são dele. Muitos estão aqui para apacentar, para ensinar para que as ovelhas não desviem do caminho de Cristo. Mas elas não são nossas. Essa obra aqui, irmãos, o Senhor me chamou, não é minha, é dele. Aqueles que estão aqui, que assistem, que ouvem mais tarde, tanto no grupo como lá na outra plataforma, são ovelhas dele, não é minha. O meu dever aqui, irmãos, é ensinar a palavra. A palavra é essa. Mas o entendimento, se você buscar, Deus vai dar para você. O Senhor vai se revelar mais também a você. Eu só estou aqui entregando aquilo que Deus, dentro da palavra dele, me revelou. Mas para cada um ele revela no profundo. Se assim você buscar, Michele, a paz de Deus. Então precisamos buscar, irmãos, parar com esse evangelho raso. Andressa, a paz de Deus. Esse evangelho raso que nós estamos vendo por aí. Vídeos para edificação. Irmã Thaís, a paz de Deus, seja bem-vinda. Patrícia, irmã Patrícia, a paz do Senhor também seja bem-vinda. Deus abençoe, irmã. Então, meu irmão, minha irmã Lucas, a paz de Deus, seja bem-vindo. Vamos parar, irmãos. Paz de Deus, viu, Lucas? Seja bem-vindo. Parar de olhar no raso, querer conhecer o profundo. Ore por mim, pela minha família. Eu vou estar orando, tá, Lucas? Posso pôr o seu nome e da sua família no caderno de oração? Dá um ok, coloca aqui para me anotar, se assim você desejar. Mas não por isso. Se você não quiser, eu vou orar da mesma maneira, tá bom, Lucas? Então, em nome de Jesus, irmãos, o Senhor está trazendo um alerta. Eu sei que muitos aqui não precisavam ouvir isso, mas é só para concretizar aquilo que muitos, o Senhor, irmãos, não reúne a gente sem a gente ter o mesmo pensamento. Eu penso dessa forma, não só como essa irmã que eu ouvi falando, que eu não sei o nome dela, mas é uma senhora, e olha, irmãs, ela é uma anciã já, eu acho, e vem de um tempo que muitos de nós, eu era criança, eu sinto falta. Pela minha irmã que está aí firme, irmão. Glória a Deus, tá bom. A paz de Deus, viu, Lucas? Eu vou estar orando, tá? Pela minha irmã que tá aí. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, é isso. Hoje eu falando, será que esse rapaz não teve um curso de batismo? Porque antigamente tinha nas igrejas, Luciano, a paz do Senhor, mas essas igrejas novas não tem isso. A pessoa aceita Cristo, eles olham pelo pedigree da pessoa, pelo nível social. A pessoa é daqueles famosos, é esse, aquele outro, é conhecido, é esse, aquele outro. No outro dia já estão jogando dentro das águas, batizando e dando cargo dentro da igreja. A pessoa nem verdadeiramente sabe o que quer caminhar com Cristo, quer caminhar, seguir os passos de Cristo. Já vão logo ali, eu sou cristão, mas não larga a roupa velha. É continuar com a roupa velha e tomando posse do novo, daquilo que Deus tem para aqueles que creem. Eduardo Rocha, paz de Deus, mas não é assim. O Senhor está dizendo aqui, tanto falou lá em Ezequiel, capítulo 18, do versículo 30 ao 32, e falou aqui em João, capítulo 8, Evangelho de João 8, do versículo 29 ao 32. Se a gente não for discípulo de Cristo, nós não teremos acesso à verdade. E a verdade que nos liberta não chega a nós. Então nós temos que entender, irmãos, que as coisas velhas, irmãos, verdadeiramente tem que ficar para trás. Porque se a gente não se esvaziar de nós mesmos, das nossas vontades, para se encher do novo do Senhor, que lá em Ezequiel diz, que só assim nós vamos se converter e só assim nós vamos poder viver. Viver quem? Viver Cristo, viver Deus, viver a vontade de Deus. Mas para que essa liberdade chegue na minha vida e na tua vida, irmãos, nós temos que ser discípulo do Senhor, conhecer quem é Cristo, conhecer quem é Deus, saber como o Espírito Santo de Deus age, não engessar todo mundo, todos eles num bloquinho, e só usar na hora que o homem acha que manda no Senhor, que tem domínio sobre o poder de Deus, para que Deus faça na hora e no momento que eles querem. Não é assim. Aquele que serve ao Senhor, irmãos, há uma diferença.
Eu sei que é difícil, não estou aqui falando, porque eu também já comecei um dia. Eu também dei o meu primeiro passo. E hoje, irmãos, a cada dia que eu renuncio muita coisa, eu recebo mais de Deus. Eu entendo mais a palavra de Deus, irmãos, não é a minha vontade. A vontade de Deus, porque Ele se revela assim. E cada vez que você se lança, cada vez que você desce a casa do oleiro e se põe na mão de Deus para ser moldado por Ele, irmãos, você recebe mais de Deus. Paulo, a paz de Deus, mas a gente está vendo tanta coisa, irmãos. Edna Machado, a paz de Deus. E o que eu vi, assim, de ver cristão tentando se justificar, estar num lugar daquele, eu me entristeceu, eu fiquei triste, irmãos. Eu não estou dizendo que eu pensei em desistir, mas eu senti uma barreira tão grande que eu falei, Senhor, como que a gente vai romper essa barreira? Aí o Senhor, filha, continua me seguindo, continua seguindo meus passos, continua querendo aprender, continua querendo estar mais perto de mim, que vai dar, vai chegar, eu vou fazer, abrir um caminho na qual vai haver uma luz para romper, irmãos. Tem uns que não tem, né, irmãos? Tem uns que vão escolher e vão continuar. Mas tem outros que ainda estão começando, não entendem muito bem. E é esses aí que a gente tem que orar primeiro com oração, cobrir essas vidas de oração, para que o Espírito Santo de Deus leve ali um anjo, leve ali pessoas, ou leve a gente mesmo para falar, levar a verdade do Evangelho, para que eles tenham a visão aberta. Iranildo, a paz de Deus, vou estar orando, viu, irmão Iranildo? Creuza Silva, a paz de Deus. Então, meu irmão, não é somente aceitar a Cristo. Não é somente aceitar a Cristo como seu Salvador e Senhor. Tem que ser discípulo. Tem que seguir os passos. Para quê? Para que a verdade do Senhor chegue até mim e a você e nos liberte. Para que a gente verdadeiramente sejamos livres. Livre para quê, irmãos? Não é para fazer a nossa vontade, mas é livre para fazer a vontade de Deus. E não colocar empecilho, não pôr desculpa quando Deus chamar você ou eu para fazer algo. Quando às vezes você está cozinhando e o Senhor fala, pare agora e ore por fulano. Você, mas eu não sei quem é fulano. Não, eu vou terminar aqui, depois eu faço. Não, pare. E se não der para parar, continue fazendo, mas vá orando. Pai, em nome de Jesus, o Senhor está falando, vá lá, vai de encontro, visite ali a família do Lucas, visite ali o Elianildo, visite ali o Ellison, deixa eu ver como é o nome dele, rapaz, o Alisson, visita a Mônica. Meu irmão, minha irmã, tem que ser dessa forma. Porque aí a tua oração, naquele momento que aquela pessoa está precisando, vai chegar até ela, porque você, mesmo às vezes continuando fazendo, você foi orar, você obedeceu. Mas para isso, irmãos, tem que haver essa liberdade da verdade em você e em mim. Para a gente ter essa liberdade de ser visitado pelo Espírito Santo, quando Deus assim bem entender, não é quando eu quero, não é quando o outro manda eu fazer, não é quando o dia e a hora e o tempo que eu tenho que orar por finança, por família, por todo dia é dia de orar pela família, libertar quem precisa de libertação, quem precisa ser curado, irmãos, é todo dia. Mas não, eles engessaram a palavra de Deus de uma tal maneira que as pessoas estão acostumadas com isso. Domingo da família, sexta-feira oração forte, segunda-feira finança, quarta do Espírito Santo. Aí Deus opera só nesses dias, irmãos. Quem pode mandar no Senhor? Se Ele fala que a terra é o descanso para os pés dele, é o tamanho de Deus. Quem ser humano pode dominar ou falar que Deus tem que fazer ou deixar de fazer? Não tem. Então, meu irmão, minha irmã, vamos buscar essa verdade. Vamos buscar ser discípulo para sermos libertos verdadeiramente com a verdade de Cristo. Com a verdade de Deus, com a verdade da palavra. Conhecendo a Deus, Espírito Santo e Jesus Cristo. E assim nós vamos ser discípulos. Discípulos que seguem os passos. Como? Aprendendo na palavra. Tá bom, irmãos? Pare também, irmãos, com esse negócio de só querer revelação. Esse negócio de só viver de revelação, irmãos. A maior revelação está aqui, ó. É a palavra de Deus. A maior revelação é essa.
Tá, irmãos? Primeiro busque essa que é a das maiores. E se o Senhor precisar falar algo para revelar para você, Ele vai fazer na hora certa e no momento certo. Não é na vontade que você quer ouvir o que você quer. Porque tem muita gente, mas está pulando aí de lugar em lugar para ouvir o que quer. Aí depois ouve o que quer e não acontece, aí a culpa é de Deus. E a culpa não é de Deus. A culpa é sua, é minha, que às vezes quer ouvir o que nós mesmos queremos. E a gente não pode viver assim, a gente tem que ouvir o que Deus quer e fazer o que Deus quer. Servir a Deus é renunciar a gente mesmo para viver a vontade dele. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar? Hoje nós fomos ali no Velho Testamento, Ezequiel, capítulo 18, do versículo 30 ao 32. Passamos pelo Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 29 ao 32 também. Mas eu peço aos irmãos mais uma vez aqui, como eu sempre peço, medite no capítulo inteiro, tem muita coisa. Tome, a paz de Deus, seja bem-vindo, bom dia. Tem muito a nos dizer e nos ensinar. A palavra de Deus nos liberta, irmãos, nos consola, nos abençoa, nos traz fé, nos fortalece na fé, traz a esperança que gera a fé, que vai gerar um milagre na minha, na tua vida. Tá, irmãos? Hoje foi uma palavra talvez um pouco que ninguém gosta muito de ouvir, mas é palavra de ensinamento, irmãos. Para depois Deus lá na frente não me cobrar, falar, olha, eu falei para você, você não quis ensinar. Eu, irmãos, eu faço o que Deus manda, eu não faço mais o que eu quero. Eu faço a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa. Estou dando como exemplo o que aconteceu no sábado. No mínimo, se você acredita, se você aceitou a Cristo e ainda não está totalmente convertido no Senhor, no mínimo, tem isso como exemplo. Começa a colocar a Cristo nos lugares onde você está pondo o pé. Ou aquilo que você está assistindo. Será que Cristo estaria lá num show daquele, irmão? Show de horror? Um show de horror, que para mim aquilo foi um horror. Parecia filme de terror aquilo. E uma multidão assistindo e abraçando aquilo. Nossa nação do jeito que está, irmãos. Precisando de estar todo mundo unido. Num só pensamento, num só coração. Não está todo mundo dividido lado A, lado B, que nenhum lado, nem B, nem A, o Senhor está. Então, meu irmão, a gente fica ali e vê um portal aberto daquele jeito, que foi invocado ali só a misericórdia do Senhor. Ore pela tua casa, irmãos, todos os dias. Coloca para que Deus marque com o sangue de Cristo. Coloca os anjos para guardar, irmãos, porque eles não vão vir atrás de quem é deles que estavam lá. Vai vir atrás daqueles que não se dobra, da gente que está todo dia orando, toda madrugada buscando a Deus, que não se dobra. É esses aí que ele vai querer vir com embate. Mas nós temos um Deus que está diante de nós e nunca perdeu uma batalha. Eu quero ver. Vai cair por terra toda a arma forjada do inimigo. Irmãos, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar. Busca pela tua casa, mas também ora pelo próximo. Porque tem muitos filhos e filhas do Senhor sendo açoitados por aí. E tem muitos que estão cegos, que precisam ter os seus olhos abertos. No mínimo, para decidir verdadeiramente em que caminho quer servir. 2 caminhos, 2 senhores, não tem como servir. Ou vai servir um e odiar o outro, ou vai servir o outro e odiar o outro. Então tem que se decidir. Não pode ficar em cima do muro, não pode ficar achando que vai servir a todos. Tá bom, irmãos? Vou colocar aqui no papelzinho o irmão Irenildo e a família do irmão Lucas. Lucas Irenildo. E a irmã Mônica, que é a mãe da irmã Keila. Mônica. Irmãos, vamos orar? Vamos orar, irmãos, porque tem ainda pessoas que querem. Joyce, a paz de Deus, que está buscando ao Senhor em oração, que pede oração, e que a gente estejamos em uma só unidade, irmãos. Independente de placa, independente de título. Sabe, as pessoas se preocupam muito com o título. Quantas vezes, irmãos, e não é no privado, em qualquer lugar, mas o que a senhora é missionária, pastora? Não, eu sou de Cristo. Eu sou filha de Cristo, eu sirvo a Cristo, minha igreja é Cristo, meu ministério é Cristo. Porque naquele dia eu não vou apresentar a carteirinha de apóstola, de bispa, de missionário, de pastor para o Senhor, porque muito pouco vai valer.
Vai valer a minha caminhada, vai valer a minha obra. A obra que eu fiz, o que eu obedeci, aquilo que eu fiz para Deus, isso vai valer. Então as pessoas têm que parar com isso, irmãos. Ah, mas minha igreja fulano de tal, é igreja tal, tal, tal. Para Deus, irmãos, isso aí não vai te salvar naquele dia. Você ser da igreja A, da igreja B. Eu tenho aqui, ó, a carteirinha do ministério, preguei teu... Irmão, isso aí pouco vai valer, porque Deus vai pesar o teu espaço. E é isso que vai valer naquele dia. Então parar com isso. Ficar com essa divisão, tanta igreja com tanto nome, tanto ministério, quer dizer, igreja somos nós. Tanta gente com ministério, são tantos ministérios, irmão, que a gente não sabe o nome de todos, mas somos tudo, vamos tudo para o mesmo lugar. Para que tantos nomes, irmãos? Para confundir as pessoas. Passa pelo outro, não dá nem a paz, porque sabe que é do outro ministério, não pode dar a paz, porque eles são hereges, são isso, aquilo, outro. Gente, olha como é que tá. Então, a gente tem que buscar. Então, eu não falo mesmo. Não falo de religião, não falo de título, não falo de ninguém. Somos filhos do Senhor. Filhos que obedecemos um Pai e que estamos buscando entrar pelaquela portinha para sentar na mesa que Ele já preparou. É isso e ponto. Quer aprender? Quer saber? Vamos estudar a palavra. Tá? Não é a minha vontade, não sou eu, não é a sua, é a palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Foi um pouquinho comprido, irmãos, mas tinha que ser, tá? Por aqui eu fico. Eu acho que para alguns que precisavam só ter uma afirmação ou saber que a gente pensa da mesma forma, eu acho que deu para entender. Tá, irmãos? Essa é a minha visão, esse é o meu pensamento. Pisar o pé no lugar daquele não é lugar de cristão. Não adianta falar, eu sou evangélico, tem uma igreja que não fala mais comigo. Pois é, irmã Márcia, é desse jeito. Só que nós não vamos para o mesmo lugar. Que coisa, onde você vê na palavra que tinha essa divisão? A gente vê Paulo chamando a atenção, falando, olha, fiquei sabendo que estava tendo divisão aí. Olha, cuidado para que não haja divisão no meio de vocês, porque nós temos que estar unidos num só pensamento e na mesma direção. Onde a gente vê isso? Que todo mundo vai para um lado e não pode dar paz para o outro, se nós servimos o mesmo Deus. É difícil, irmão. Então, irmão Márcio, nós estamos vivendo isso aí. Vivendo os final dos tempos mesmo, o povo largando a fé, acreditando em qualquer coisa, deixando a verdade de Deus para viver a mentira, achando que está errado está certo e o que está certo está errado. E assim é o que está escrito e assim só vai aumentando. E a gente, como filhos de Deus que não queremos desviar do caminho, é se firmando na palavra, para que a gente não desvie mesmo, nem para um lado, nem para o outro. Amém, irmãos? Vamos orar. Obrigado, tá, irmãos, que ficaram aqui. Deus abençoe a todos que chegaram aqui. São novos. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 11h55, para compartilhar a palavra de Deus, tá, irmãos? E orarmos juntos. Porque unidos em oração, nós recebemos mais poder do alto. E eu creio que aquilo que você necessita, aquilo que eu necessito, que nós necessitamos, será ouvido pelo Senhor, será ali analisado pelo nosso Deus. Everaldo, a paz de Deus. E eu creio no Deus que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta do Senhor, a porta vai se abrir, tá bom? Carlos Magno, a paz de Deus. Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eu louvo ao Senhor e agradeço mais uma vez pela oportunidade, por esse tempo novo que o Senhor está derramando em minha vida, porque o Senhor me conhece desde quando eu nasci, até antes de eu nascer, quer dizer. E o Senhor sabe que eu não tinha esse jeito de pregar, e eu só agradeço ao Senhor porque isso veio de Ti. Foi um derramar de coisas novas que eu aceitei, tomei posse, em nome de Jesus, e eu só tenho a agradecer. Obrigado, meu Deus, por cada vida que esteve aqui, que ficou aqui, que ouviu a Tua palavra, que teve uma marca do Senhor em si, e eu creio que dará frutos. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que nós, mesmo sendo pequenos, vamos conseguir ajudar muitos. Meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti o Lucas e a família dele. Pai, em nome do Senhor, visita, Pai, essa família. Envia os Teus anjos ali para socorrer. Eu não sei do que eles estão necessitando, qual é o motivo que estão passando, mas dentro de qualquer dificuldade, de qualquer coisa que eles estão vivendo, o Senhor é Deus para mudar.
Visita eles, Pai, leva força, ajuda a irmã, ajuda ele, a família dele, ajuda, Senhor, eles. Dê força, Pai, afirma os passos deles na rocha que é o Senhor, para que vindo o vento eles não venham desviar nem para um lado nem para o outro, mas sim ficar firmes na rocha viva que é o Senhor. Obrigado, meu Deus, porque eu creio na autoridade do nome de Jesus Cristo, que aquilo que é necessidade, que na necessidade, naquilo que eles estão precisando, a família do Lucas está recebendo em nome de Jesus. O teu socorro, o teu auxílio, em nome de Jesus Cristo. Desde já eu louvo ao Senhor e dou glória, porque pela fé eu creio que assim está sendo feito, em nome de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor também pela vida do Iranildo, Pai, que pediu oração, está clamando ao Senhor, que é o socorro bem presente na hora de qualquer necessidade que temos. O Senhor é Deus que visita ele agora. O Senhor é aquele, Pai, que visita ele, sabe da necessidade que ele precisa, daquilo que ele está pedindo. Ele pediu oração, mas só ele sabe o que ele está vivendo. Ele e o Senhor é Deus para mudar a história. O Senhor é Deus para mudar cenário. Eu creio no poder do Senhor, em nome de Jesus Cristo, que assim está sendo enviado. A resposta para o teu filho, a necessidade que ele está precisando, aquilo que ele necessita, está sendo enviado por ti. Porque eu creio na palavra de Deus que todo aquele que pede, olha para o monte, que é o Senhor, que é o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor e agradeço. Desde já glorifico, porque assim está sendo feito, para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Coloco também diante de ti a Mônica, a mãe da irmã Keila, a família dela, Pai, em geral, o Sérgio, o Rian, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus, um Deus que visita a família, um Deus que é o socorro bem presente, como eu falei aqui por irmão Iranildo, por Lucas e a família dele. O Senhor é um socorro bem presente na hora de qualquer angústia, de qualquer tribulação. Meu Deus e meu Pai, que assim seja na vida da vida da irmã Mônica, que está aí enferma, Pai, precisando de cura. Pai, em nome de Jesus, envia os teus anjos para levar a cura, para levar o restabelecimento completo da tua filha, para que em nome de Jesus ela possa ser testemunho vivo do milagre do Senhor, assim como o irmão da irmã Ju, assim como o Alisson, assim como a irmã Mônica, assim como cada vida, irmão e filha do Senhor que está aqui reunido, ou que vai ouvir mais tarde, está passando por alguma enfermidade, alguma necessidade, que só o Senhor pode mudar. Desde já eu louvo ao Senhor. Obrigado pelas libertações, Pai, dos vícios. O Senhor é um Deus que visita e liberta em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, derrama libertação no meio dos jovens, dos adultos, dos idosos. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que vê o ontem, o hoje e o amanhã. Visita, Pai, essa humanidade, onde houver um ser vivente necessitando do teu poder, para libertar, que assim seja em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, não nos deixe, não nos desampare, nos fortaleça na caminhada que não é fácil. Mas o Senhor é um Deus que aplana os nossos caminhos, destrói os grilhões, abre os portões que estão fechados para que teu povo passe, para que nós passemos e conseguimos chegar mais perto de ti. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço. Visita o Mateus, Pai. Em nome de Jesus, visita a mãe dele, a Eliane. Visita, Pai, o Gilmar. Visita todos, Pai, os irmãos e irmãs que estão no caderno de oração. Visita, Pai, leva ali a tua verdade, a tua presença, porque só o Senhor é o socorro bem presente na hora de qualquer momento de dificuldade. Obrigado, meu Deus, obrigado pelos teus anjos que sempre estão acampados ao nosso redor para nos guardar em todos os nossos caminhos. Não vai ser diferente nesse dia. Obrigado desde já pela tua companhia. Obrigado desde já pelo também os teus anjos que o Senhor nos coloca ao nosso favor para nos guardar em todos os lugares que formos. Pai, não nos deixe colocar o pé onde o Senhor não possa entrar. Ajuda, Pai, limpa os nossos olhos, brinda os nossos ouvidos. Nos dê, Pai, uma força. Abre os nossos olhos espirituais para não desviar de Ti, para não sermos surpreendidos e muito menos desviarmos do Teu caminho. Eu louvo ao Senhor e agradeço, porque creio na autoridade do nome de Jesus Cristo, que assim está sendo feito, para a honra e glória do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eu coloco diante de Ti cada copo com água, mãos levantadas, joelhos dobrados. Pai, em nome do Senhor, aqueles que estão com dor, aqueles que precisam de libertação para um ente querido, aqueles que estão apresentando os seus papéis, causa na justiça.
causas no INSS, Pai, em nome de Jesus, vida financeira, vida sentimental, casamentos, Pai, que estão para se romper. O Senhor é um Deus que não deixa o inimigo romper aquilo que o Senhor uniu. Nós cremos no poder do Senhor, que faz uma unidade, que o Senhor é família, que o Senhor é amor. Em nome de Jesus, restaure esses casamentos, Pai, dê força a eles. Visita, Pai, aqueles que estão ali, Pai, começando na caminhada, que aceitaram o Senhor agora, há pouco tempo, mas que em nome de Jesus eles possam se firmar na tua palavra, não se perder nessas palavras humanas que estão sendo pregadas aí. Meu Deus e meu Pai, aquele que precisa de libertação, de cura, onde for colocada essa água, se é a pessoa que está orando que vai orar, cura, liberta e transforma. Se é para outro, que em nome de Jesus, quando tomar dessa água, Pai, seja liberto, seja curado, seja transformado e principalmente salvo para a honra e glória do Senhor. Desde já louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, 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 meus irmãos, amém, irmã Rosa, paz de Deus, irmã Thaís, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos, tá, irmãos? A paz de Deus, Deus é grande, estamos aí começando mais uma semana, na graça e paz do Senhor, agradecendo ao nosso Deus, PBS, a paz do Senhor, seja bem-vindo, a paz do Senhor a todos.